23 brasileiros contra 600 alemães na neve da Itália. Antes do primeiro disparo, o silêncio já era um aviso. Nenhum pássaro, nenhum vento entre os pinheiros. Apenas o render da neve sob as botas e a respiração pesada de 23 homens subindo uma montanha que não deveriam estar subindo. O tenente Célio Amorim Silva para. Ergue o binóculo. Varre a linha de árvores ao norte. Nada se move. E é exatamente isso que congela o seu sangue. Silêncio assim não é paz. Silêncio assim é emboscada. Junte-se a nós nessa jornada épica pelo dia em que um tenente brasileiro de 27 anos tomou a decisão que nenhum manual militar jamais ensinou. O dia em que pedir para morrer foi o único jeito de sobreviver. Janeiro de 1945. A guerra na Europa está nos seus meses finais, mas na Itália ela sangra com toda a ferocidade que lhe resta. A linha gótica, última grande barreira defensiva alemã na península, corta o país de costa a costa entre os Apeninos e o Vale do Pó. Quem controla as montanhas controla a estrada para Bolonha. Quem controla Bolonha abre caminho para o norte da Itália. E quem abre esse caminho pode encerrar a guerra no sul da Europa. No centro desse tabuleiro de pedra e neve ergue-se o Monte Castelo, uma elevação que domina o vale do rio Reno como uma sentinela de rocha. Os alemães da divisão de infantaria 232 defendem cada metro daquele cume há 3 meses. Já repeliram 4 ataques aliados. Conhecem cada curva do terreno, cada depressão da encosta, cada sombra que o inverno projeta entre os pinheiros. Eles não estão apenas defendendo uma posição. Estão guardando a última linha antes do colapso. Do outro lado, os brasileiros da Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas, como o povo chamava, lutam em solo europeu pela primeira vez na história do país. Jovens arrancados de Belo Horizonte, Recife, São Paulo, do sertão, do litoral, jogados no inverno italiano que nenhum deles conhecia, calçando botas americanas que não foram feitas para aquele frio, empunhando rifles Garand que respondiam bem quando as mãos não tremiam de congelamento, lutando numa guerra que começou longe demais e que chegou perto demais. A Operação Encore é a ofensiva da 5ª Divisão de Infantaria Americana para romper definitivamente a linha gótica. Os brasileiros da FEB recebem a tarefa de flanquear pelo setor leste enquanto os americanos atacam de frente. A missão de Célio Silva é mais modesta, ao menos no papel. Liderar uma patrulha de reconhecimento de 23 homens pelo vale coberto de neve. Alcançar o cume sul do Monte Castelo. Identificar e sinalizar as posições alemãs. Retornar com as informações. Simples, direta, segura dentro dos limites estabelecidos. Célio comanda aqueles pracinhas há 4 meses. Conhece cada rosto, cada sotaque, cada maneira de respirar antes de entrar em combate. O soldado Mário Gonzaga, 19 anos, de Recife, que faz piada quando está com medo. O cabo Antônio Lima, 32 anos, veterano de 2 campanhas, que nunca levanta a voz, mas que todos obedecem antes de ouvir a ordem completa. O garoto de 17 anos recrutado em São Paulo, cujo nome Célio repete mentalmente toda noite como se pronunciar o nome fosse um escudo contra o perigo. Sobem em silêncio pelo vale. A neve rende sob as botas. O frio corta o rosto como lâmina de barbear. Os pinheiros retorcidos projetam sombras que se movem com o vento e enganam os olhos. Célio vai na frente. Olha para cada sombra. Escuta cada som. Sente o estômago apertar quando o silêncio fica pesado demais. Quando alcança o primeiro objetivo e vê a encosta aparentemente deserta à frente, toma uma decisão que vai mudar tudo. Avança mais 500 metros além do planejado. Ele acha que conquistou uma vantagem tática. O que ele não vê são os binóculos alemães acompanhando cada passo seu desde o momento em que saiu da linha de árvores. O pelotão alcança uma depressão natural na encosta, um semicírculo de rochas que oferece proteção contra o vento. Célio ordena parada para reposicionar. Os homens deixam as mochilas no chão. Bebem água gelada dos cantis. Checam a munição. Gonzaga comenta que a região parece abandonada demais. Um outro pracinha ri nervoso e diz que os alemães fugiram com medo da cobra fumando. Célio não ru. Pega o binóculo. Varre a linha de árvores ao norte pela 2ª vez. Nada se move. Nem pássaros. Nem vento nas árvores. Silêncio pesado como lápide.
Ele sente o estômago apertar de novo e dessa vez não consegue ignorar. Tenta alcançar o rádio para avisar o comando. O primeiro disparo chega antes. A bala atinge a rocha ao lado de Célio e os estilhaços cortam seu rosto. Gritos explodem ao redor. Alemães surgem de trincheiras camufladas na neve a 150 metros, rifles cuspindo fogo em rajadas coordenadas. Célio urra a ordem de cobertura e os 23 brasileiros se espalham atrás das rochas. Os Garand respondem em rajadas curtas, controladas, certeiras. Gonzaga cai com um tiro no ombro, gritando. 2 pracinhas o arrastam para trás da pedra maior, enquanto o sangue mancha a neve de vermelho vivo. Célio conta os inimigos. 20, 30, 50 alemães avançando em meia-lua pela encosta. Não é uma patrulha. É um batalhão inteiro. Ele pega o rádio com mãos trêmulas. Consegue sinal fraco. A voz do capitão Mendes responde do posto de comando a 4 quilômetros. Quando Célio relata as coordenadas e o contato inimigo, a resposta congela o sangue ainda mais do que o frio da montanha. Mantenha a posição. Reforços chegam em 3 horas. 3 horas. Célio olha para os homens ao redor. Munição para 20 minutos de combate intenso. Um ferido sangrando. Alemães multiplicando a cada minuto. Ele começa a ver movimentos nas árvores à direita, depois à esquerda, depois atrás. Os alemães não estão atacando de frente. Estão cercando. O círculo defensivo improvisado tem 30 metros de diâmetro. Pedras e neve compactadas servem de parapeito. O Cabo Lima, 32 anos de guerra impressos na... Pergunta baixo quantos são. Célio não responde. Não quer dizer que já contou mais de 200 alemães. Não quer dizer que o círculo está se fechando e que nenhuma das direções oferece rota de fuga. Ele ordena fogo controlado. 3 tiros. Pausa. 3 tiros. Economizar munição. Gonzaga morde o pano para não gritar de dor. A neve ao redor vira uma tela salpicada de sangue. Os alemães param a 100 metros. Ficam nas árvores atirando em rajadas para fixar os brasileiros no lugar. Célio entende a tática com a clareza amarga de quem não tem como escapar dela. Estão esperando reforços para o assalto final. Ele tenta o rádio de novo. Consegue falar com o posto de artilharia do 3º grupo de obuses. O tenente Moraes pergunta se precisa de apoio de fogo. Célio pede barragem defensiva a 200 metros ao norte. 3 minutos depois, o céu sibila e 6 explosões rasgam a linha de árvores. Terra, neve e galhos voam pelos ares. Gritos em alemão ecoam em costa abaixo. Os tiros inimigos diminuem por alguns minutos. Célio respira. Comprou 10 minutos. Quando a fumaça baixa, vê o que temia. Alemães reposicionando em arco maior, agora a 150 metros, cobrindo 360 graus. O cerco está completo. Não há mais direção segura. Não há mais lado livre. Um oficial alemão grita algo em português quebrado pela neve. Brasileiros, rendam, não morrer. Ninguém responde. Célio olha para os rostos dos seus homens. Sujos de pólvora e medo. Mãos tremendo de frio e adrenalina. Olhos fixos nele, esperando uma ordem que ele ainda não sabe qual é. O garoto de 17 anos chora baixinho. Lima aperta o ombro do menino e sussurra algo que Célio não consegue ouvir, mas que acredita ser a única coisa verdadeira que se pode dizer naquele momento. Ele verifica a munição pela última vez. Cada homem tem entre 15 e 30 balas. 4 granadas no total. Nenhum morteiro. E do outro lado da neve que começa a cair mais forte, ele força a vista, conta sombras, movimentos, capacetes alemães surgindo pela trilha ao leste. 300. 400, 500, 600. 600 alemães contra 23 brasileiros. Não era estratégia, era armadilha. Célio entende com a clareza dolorosa de quem está no centro de um plano perfeito alheio. Os alemães usaram a patrulha brasileira como isca para cercar e destruir uma unidade inteira da FEB. E ele mordeu a isca quando avançou aqueles 500 metros além do planejado. A culpa tem endereço, e o endereço é ele mesmo. Ele pega o mapa dobrado no bolso do casaco. Estuda as coordenadas com os dedos entorpecidos pelo frio. Calcula distâncias. Traça linhas imaginárias entre os números. A posição brasileira está a 3.800 metros do posto de artilharia. Alcance máximo das bombas,
4 quilômetros. Margem de erro, 50 metros. O círculo improvisado de pedras onde os 23 homens se espremem tem 30 metros de diâmetro. A matemática é impossível. E a matemática é a única saída. Se pedir barragem concentrada a 50 metros, os estilhaços vão atingir a posição brasileira. Se pedir mais longe, os alemães vão avançar antes das explosões chegarem. Não há escolha segura. Há apenas uma escolha impossível e uma morte certa. O rádio chia. O capitão Mendes informa que os reforços estão presos em combate a 6 quilômetros. Não chegam antes de 4 horas. Célio desliga o rádio. Fecha os olhos por um segundo. Pensa na esposa Helena em Belo Horizonte. Nos pais. Na promessa que fez de voltar vivo. Abre os olhos. Os alemães atacam em 3 ondas coordenadas, gritando enquanto avançam. Os brasileiros disparam tudo o que resta. 2 alemães caem na neve. 3. 5. A onda não para. 50 metros agora. 45. Célio esvazia o pente do garão. Recarrega. Dispara de novo. Lima joga a última granada. 4 alemães desaparecem na explosão, mas a onda não para. 35 metros. Ouve o clique vazio do rifle de alguém ao lado. Sem munição. Outro pracinha grita que acabou também. Gonzaga desmaia de dor. O garoto de 17 anos se levanta para correr e Lima o puxa de volta com força, urra para ficar abaixado. Um tiro alemão passa raspando onde a cabeça do garoto estava um segundo antes. 25 metros. Célio vê os rostos dos alemães agora. Jovens, velhos, sujos, determinados, todos com baionetas fixadas. Ele pega o rádio. As mãos tremem tanto que quase o deixa cair. Ajusta a frequência para o canal de artilharia. Moraes responde imediatamente. Célio, mais apoio. Célio engole seco. Olha para os 23 homens ao redor. Os rostos que conhece de cor. Os nomes que repete mentalmente toda noite. Eles confiaram nele. Seguiram sua ordem de avançar além do seguro. Estão ali por decisão dele. 20 metros. Os alemães preparam o assalto final. Célio aperta o botão de transmissão e fala devagar, cada sílaba pesando como chumbo no fundo de um rio. Moraes. Preciso de barragem concentrada nas seguintes coordenadas. Ele dita os números. Silêncio do outro lado. Depois a voz hesitante do tenente de artilharia. Célio, essas são suas coordenadas. Confirma. Os alemães se levantam para a corrida final. 15 metros. 10. Célio fecha os olhos. Confirma. Positivo. Fogo sobre minha posição agora. E urra para os homens se enterrarem na neve, abraçarem as rochas, fecharem os olhos. Lima cobre o garoto de 17 anos com o próprio corpo. Gonzaga acorda com o grito e tenta se arrastar. 2 pracinhas o seguram no chão. Célio olha para o céu pela última vez na vida que conhece. 60 segundos para as bombas chegarem. 50. 40. Os alemães estão a 10 metros. Ele vê os olhos deles. Vê as bocas abertas gritando. Vê a baioneta apontada para o seu peito. 30 segundos. 20. O primeiro alemão pula na trincheira. O céu sibila. A primeira bomba cai a 20 metros. A explosão levanta alemães pelos ares como bonecos de pano. A segunda cai dentro do perímetro brasileiro. Terra e pedras voam em todas as direções. Célio sente o mundo desaparecer. A pressão das ondas de choque esmaga o peito. Surdez total. Gosto de sangue na boca. Terceira bomba. Quarta. Quinta. Sexta. O chão treme como se a montanha inteira estivesse se desprendendo. Tudo vira fumaça preta e neve vermelha. Os alemães desaparecem em nuvens de terra. Gritos cortados pela metade. Corpos despedaçados. As bombas não param. 10 explosões. 15. 20. A barragem concentrada de 3 minutos parece durar uma eternidade inteira. Célio não consegue respirar. Não consegue ver. Não consegue ouvir. Só sente o chão tremendo e o calor das explosões queimando a pele através do uniforme. Quando o silêncio volta, ele não sabe se está morto ou vivo. Abre os olhos. A fumaça densa cobre tudo. Cheiro de pólvora e carne queimada. Ele tosse. Cospe sangue. Tenta se levantar. Cai. Tenta de novo. Consegue. Olha ao redor. O círculo de pedras virou cratera.
5 brasileiros não se mexem. Outros 3 gemem cobertos de sangue e terra. Lima levanta cambaleando. O garoto de 17 anos debaixo dele está vivo, chorando, mas vivo. Gonzaga respira inconsciente, mas respirando. Célio conta. 18 brasileiros ainda vivos. 5 mortos. Ele olha além da cratera. Os alemães estão destroçados por toda a encosta. Corpos despedaçados na neve. Crateras fumegantes. Árvores arrancadas pela raiz. Armas retorcidas. Onde havia 600 alemães organizados em cerco perfeito, agora há o caos absoluto. Os sobreviventes correm costa abaixo sem ordem, abandonando tudo. Alguns se rendem levantando as mãos. Outros desaparecem na floresta. Célio pega o rádio com as mãos ainda tremendo. Liga para Moraes. Repita a barragem 200 metros ao sul. Perseguir inimigos em fuga. A voz de Moraes quebra do outro lado. Você está vivo? Célio não responde. Apenas repete as coordenadas. 20 minutos depois, os reforços brasileiros chegam. O capitão Mendes sobe correndo, vê a cratera, os mortos, os feridos, e para paralisado no lugar. Célio está sentado numa pedra com o uniforme rasgado, o rosto coberto de sangue seco, os olhos vazios. Mendes pergunta o que aconteceu. É Lima quem responde, com a voz de quem ainda não acredita no que está dizendo. O tenente chamou o fogo sobre nós. Salvou todos matando a gente primeiro. Os soldados americanos chegam logo depois e contam os corpos alemães. 147 mortos. Mais de 200 feridos graves evacuados. 420 dispersos em fuga desordenada. A divisão 232 perdeu toda a capacidade operacional de combate por 3 semanas. Célio levanta cambaleante e diz apenas: preciso de uma maca para os meus homens. A notícia da barragem suicida corre pelos acampamentos da FEB antes mesmo de Célio chegar ao hospital de campanha. Pracinhas de outras companhias não acreditam. Um tenente pediu as bombas sobre a própria cabeça e sobreviveu. Destruiu um batalhão de 600 alemães com 23 homens. O coronel Vernon, da 5ª Divisão Americana, visita Célio no 2º dia. Encontra um homem calado sentado na beira da cama, olhando para o nada. Pergunta como ele calculou a distância exata para sobreviver. Célio olha para a parede e responde apenas que 5 homens morreram por sua causa. Vernon insiste que 18 sobreviveram por sua causa. Célio não responde. O coronel anota tudo no caderno e sai em silêncio. Naquele momento, ele entende que está diante de um homem que salvou vidas, perdeu a paz de uma vez só. Os 18 sobreviventes se recuperam em tendas separadas. Gonzaga perde o braço esquerdo na cirurgia de emergência. O garoto de 17 anos fica surdo do ouvido direito pelas explosões. Lima carrega 12 estilhaços nas costas que os médicos não conseguem remover sem arriscar a coluna. Todos acordam gritando no meio da noite. Todos carregam o mesmo sabor de sangue na boca que não vai embora. Mas todos repetem a mesma frase quando os oficiais os interrogam. O tenente nos salvou da morte certa. A investigação militar avança com rigor. O major Augusto Ribeiro, da Corregedoria da FEB, interroga Célio por 4 horas ininterruptas. O protocolo é claro. Solicitar fogo amigo sem autorização expressa do comando superior é passível de corte marcial. A matemática também é clara. Célio pediu a barragem a 38 metros da própria posição. A margem de segurança mínima recomendada pelo Manual de Artilharia é 200 metros. Ele violou o protocolo por 162 metros de distância. Ribeiro pergunta se tinha plena noção do risco de aniquilar a própria unidade. Célio responde que sim, tinha noção completa. Ribeiro anota a confissão e pergunta por que fez isso mesmo assim, sabendo que poderia matar todos os brasileiros com as próprias mãos. Célio olha direto nos olhos do major sem piscar. Porque em 2 minutos estaríamos todos mortos de qualquer jeito, major. Os alemães estavam a 10 metros com baionetas fixadas. Não havia tempo para recuar. Não havia munição para resistir. Não havia escolha que não terminasse massacre. Ribeiro fecha o caderno com um suspiro pesado. Recomenda o arquivamento do processo por circunstâncias excepcionais de combate. Célio não agradece. Apenas pergunta quando pode voltar para os homens. O general Zenobe da Costa, comandante supremo da FEB, convoca reunião de emergência com todo o Estado-Maior.
O debate é acalorado e dividido ao meio. Metade defende Célio com veemência. Salvou 18 vidas, destruiu força inimiga 6 vezes maior. Cumpriu a missão. A outra metade o acusa de quebrar a cadeia de hierarquia, de arriscar os homens por impulsividade, de ter sobrevivido por sorte estatística. Zenóbio ouve os dois lados em silêncio absoluto por 1 hora. Depois levanta a mão. Sem punição oficial. Sem medalha de heroísmo. Sem precedente. A decisão de Célio fica registrada nos arquivos apenas como ação tática tomada sob pressão extrema de combate iminente. Nem herói reconhecido, nem criminoso registrado. Apenas um homem que fez uma escolha impossível num dia.